Meus queridos, queridas, a gente sempre pergunta, Deus, o que eu vou pregar nessa igreja lá? E Deus me mostrou um caminho, disse algo que talvez a minha mensagem não seja aquela mensagem de transbordar de alegria, mas uma mensagem básica para o ser humano, muito básica, uma palavra bíblica, uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é para ser ouvida e praticada. Alguém pode dizer amém? É isso aí? Então, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, do médico Lucas, e vamos ler apenas um versículo. Eu perguntei ao pastor Sebastião, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele diz, eu prego 1 hora. Mas você já falou 2, então restou meia hora para mim. E eu prometo vou tentar não cansar você, mesmo porque se eu pregar demais, quando chegar em casa eu tenho uma conversa com a minha esposa, ela vai chegar para mim, vai me dar uma bronca, e eu quero estar de bem com ela. Eu quero. Você encontrou o livro de Lucas aí? Está na Bíblia. Então, Jesus diz o seguinte, o capítulo é o 6º e o versículo é o 37, só este. Pastor Sebastião, desculpa eu tomar mais um tempo antes de ler a Bíblia. Ele me fala algo que me surpreende, porque Deus usa quem Ele quer da forma como Ele quer. Ele fala do que significou a minha presença aqui há 2 anos atrás, eu não faço a mínima ideia. Mas ele fala que Deus abençoou a igreja lá do Butantã. E eu acredito, não é? Eu acredito. Mas eu não sei, sinceramente, eu sei que Deus quer fazer o melhor. Mas o que Ele pode fazer com essa palavra que eu tenho para você, eu não sei. Mas eu sei que ela é muito importante para todos nós, independentemente de faixa etária. Ela é muito importante. Então, ouça o que eu vou ler. Jesus diz o seguinte, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Depois ele diz o quê? Perdoai e sereis perdoados. Obrigado, meu Pai. Tu sabes, ó Deus, das minhas emoções, do que eu sinto, a preocupação e, por que não dizer, esse temor. Sempre que eu subo ao púlpito, Deus, há uma preocupação. Um desejo, Deus, não somente de ser bem-sucedido, mas principalmente de ser instrumento. De ser instrumento teu, de abençoar alguém. Que a pessoa saia e leve uma mensagem. Que às vezes o importante não é ouvir, o que nós vamos absorver e guardar, às vezes não é muito. Mas o importante é a decisão que se toma num encontro como este. Então, meu Pai, que essa palavra venha abençoar, como me abençoou muito, que ela abençoe alguém nesta noite. Em nome de Jesus, que alguém diga glória a Deus. Nós encontramos na Bíblia muitos textos, ensinos fundamentais sobre o comportamento humano. Eu estou ouvindo uma colocação importantíssima que eu guardei, e guardei de um modo bem tranquilo, uma palavra tão gostosa, tão especial, que eu guardei no coração. Diz o seguinte, o que Deus nos dá, Ele nos dá pela sua graça. O que você recebe de Deus, recebe porque Ele, foi cantado aqui, porque Ele é bom, pela graça dEle. E o que nós recebemos dEle, recebemos pela fé. Mesmo porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a nossa praia, é o que nós temos que nos ater. E naturalmente que quando pregamos, nós falamos de relacionamento. E eu não tenho que falar de relacionamento, eu não tenho que falar muito de relacionamento entre Deus e o seu Filho Jesus.
A Bíblia faz declarações quando Jesus diz, desçamos e confundamos, né? Estava se referindo mais a alguém. Jesus falou muitas frases sobre ele, o relacionamento de filho com o pai. Mas o nosso caso é falar do relacionamento Deus e o homem. Como eu me comporto diante de Deus e o que Deus tem para a minha vida. Então, essas colocações são muito importantes. Mas algumas colocações são mais importantes, biblicamente falando. Algumas colocações que nós ouvimos da palavra de Deus, me parece, são mais fundamentais, mais básicas. E uma delas nós já citamos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia é que diz isso. Mas fé, você sabe, você não encontra no supermercado. Você não pode comprar meio quilo ou 1 quilo de fé. Se pudéssemos, seria ótimo, né? Seria muito bom. A fé, ela exige uma prática, de certa forma, ela exige uma prática. A fé não pode ser simplesmente eu tenho fé em Deus. A fé sempre exige uma ação, ou quase sempre. Mas ela pode ser também uma postura. Você se posicionar a respeito de alguma coisa que você espera em Deus. Você vai dizer, essa é a minha posição, eu não abro mão disso. É o que eu creio. É uma posição. Não duvidar. A Bíblia diz, se você disser isto, quando Jesus amaldiçoou a figueira, depois ele entrou e falou outras coisas, mas se você não duvidar no seu coração, assim será. Eu digo o seguinte, para não fazer uma pregação triunfalista, eu digo que o caminho de Deus não é um caminho largo, é a Bíblia que diz. O caminho de crer em Deus é um caminho onde você se dispõe mesmo a crer em Deus, é um caminho um pouco apertado, mas você pode se posicionar. Você diria assim, o bispo vai falar sobre fé. Não vou falar sobre fé. Eu creio que uma das tônicas dessa igreja, ou das igrejas, que o pastor Sebastião prega, é simplesmente esta fé que nós precisamos ter em Deus. O assunto não é fé, mas o assunto é quando Jesus termina. Quando ele diz assim, não julgueis, mas depois diz, perdoai e sereis perdoados. Então, ainda que você goste ou não, mas é o que eu senti, é o que Deus colocou. Eu quero falar sobre a importância do perdão. Porque certamente alguém precisa de perdão ou alguém precisa oferecer perdão. Certamente. Então, esse é o assunto. E o que é perdão, minha gente? O que é perdão? Uma palavra que às vezes as pessoas preferem mudar sobre desculpas. Me desculpa. A palavra desculpa parece que ela não tem o peso da palavra perdão. E quando você chega para alguém e diz desculpa qualquer coisa, mas quando você chega para alguém e diz, olha, me perdoe, tá? Aquilo parece que tem, na minha leitura, ela tem um peso, né? Então, perdão é uma das bases das Escrituras Sagradas. É básico, o perdão. Perdão é uma linguagem que o cristianismo desenvolve. Perdão, esse cristianismo que você abraçou. Perdão é também base do cotidiano da vida cristã. Faz parte do nosso cotidiano, por quê? Porque nós estamos sempre em débito com alguém, estamos sempre ferindo alguém, às vezes com palavras e com atitudes. E perdão também é um mandamento, é uma verdade bíblica. Uma verdade bíblica. E é uma verdade tão profunda, tão importante, tão básica para as nossas vidas. Tão importante. Eu vivenciei mesmo entre pastores. Não é? Eu sou bispo de vários pastores. E pelo menos uma ou duas vezes eu cheguei para um colega
não é? Pastor, eu pedi perdão. Então, eu quero falar sobre esse assunto. A leitura bíblica poderá vir ao encontro da sua vida, no que diz respeito ao seu comportamento, ao seu estilo de vida, de coisas que você passou anos passados, que está acontecendo hoje, nesses dias, nessa semana, em sua vida. Esse assunto da leitura bíblica que Jesus disse. Então, o texto diz assim: não julgueis, não julgueis. Depois Jesus diz: perdoai. E o tom está no imperativo. É o imperativo, aquele que pode ordenar. Não é? Nós estamos aqui como instrumento. Jesus sempre usou e usa até hoje a instrumentalidade humana. Quem Deus vai usar? Ele usava os profetas. A Bíblia diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus, mas fala através de quem? Então, eu espero que vocês entendam que eu não vim por acaso aqui a São Paulo. Eu vim aqui porque eu creio que Deus pode falar a você por mim. Não pode falar, como tem falado, através do seu pastor, Sebastião. Deus pode falar, pode usar quem quer que seja, que ele deseje usar. Então, o tom é no imperativo, não é? O tom do pregador é mais um convite. Então, a palavra de Deus que nós lemos, ela nos convida. Mas nos convida, mas também ela nos intima, uma vez que a palavra sai dos lábios de Jesus, ela nos intima a não nos colocarmos, não nos assentarmos na cadeira de um juiz, a não fazer isto, não julgar, não assumirmos postura de quem se sente no dever de julgar alguém pela sua atitude. Olha que a palavra ela é bem radical. E eu tenho que concordar que não é fácil o que Jesus pede. Não é fácil fazer isto. Nós vivemos fazendo isso dia a dia, todos os dias. Não é fácil você julgar alguém. Não é fácil, não é difícil, digo, você não se assentar num lugar indevido e julgar alguém. Não condeneis, diz, para que esse ato de condenar não se volte contra vocês, porque diz: não condeneis e não sereis condenados. Que palavra boa do Senhor Jesus. Mas também não é sobre condenação que eu desejo falar, e sim sobre perdão. E na sequência do texto, Jesus está dizendo algo que é a razão de eu trazer essa palavra para vocês. Ele diz: perdoai, vocês serão perdoados e perdoar-vos-ão. Então, o perdão está condicionado ao meu estilo de vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz durante o dia, aquilo que eu fiz contra alguém, sempre está relacionado a isso. E eu preciso dizer que perdoar implica também em mandamento. Não mandamento do pastor ou do bispo, mas mandamento do Senhor Jesus, que diz: não julgueis, não será julgado. E vocês sabem que, ao terminar essa reunião, vocês poderão me julgar. Diz assim: o bispo foi muito infeliz, não gostei. Se você fizer isso, você vai me pagar. Você vai... Brincadeira, minha gente. Mas é algo, parece que a gente... É uma coisa da carne, da vontade de julgar, de condenar, de falar. E Deus me despertou para dizer isso para vocês. Para a mensagem essa que eu não preguei ainda lá em Bom Sucesso. Então, eu preciso dizer que perdoar implica em mandamento. Preciso dizer ainda que é possível que nós tenhamos deixado de aprender essa linguagem do perdão. Mas que a linguagem do perdão ou do perdoar desapareceu do nosso vocabulário. Há quanto tempo você não usa essa palavra?
Quanto tempo você não usa a palavra perdão? Quanto tempo você não usa, eu preciso perdoar a alguém? A palavra não faz mais parte da sua linguagem. Em síntese, não compõe o seu cristianismo. Não compõe. Porque é gostoso estar na igreja, cantar, louvar a Deus. Deus é bom e Deus é bom mesmo. Você concorda comigo? Deus é bom até demais. Não demais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E é possível que você diria, eu nem sei mais o que significa a palavra perdão. E se eu perguntasse o que significa a palavra perdão, talvez você teria dificuldade de colocar um sinônimo. O que significa a palavra perdão? Mas eu quero dizer para você o que significa essa palavra. A palavra perdão significa liberdade. Diga comigo, liberdade. Quem gosta de liberdade, diga glória a Deus. Eu também gosto. Coisa boa é liberdade. A palavra perdão significa libertação. Libertação. Dê asa à sua imaginação para você pensar nesses sinônimos. A palavra perdão significa soltura. Soltura. E há uma palavra no profeta Malaquias que faz uma comparação rural, que diz assim, falando sobre uma profecia a respeito do Cristo, do Senhor Jesus. E ele diz, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Fazendo o quê? Trazendo salvação em suas asas. Aí ele fala do que acontece com a pessoa que recebe esse sol da justiça, que é Jesus. Ele diz, vocês saltarão como bezerros solto do curral da estribaria. Eu quero abrir um parênteses para dizer que eu nasci em fazenda, meu pai foi fazendeiro, eu acordava com ele às 4 da manhã, ajuntava as vacas, levava para o curral, e eu ficava perto, vendo, levava até uma caneca com café, não é? Porque lá o meu pai pegava aquela caneca, e na vaca, eles tiravam o leite, e eu tomava, garoto ainda, mas eu ficava observando, porque os bezerros estavam lá presos. As mães dele, as vacas, estavam do outro lado, onde meu pai tirava o leite. Era muito leite, muitas vacas. E meu pai chamava pelo nome. O nome da mãe era o nome do bezerro. Quem entende disso aqui? Alguém entende? Tem alguém que entende. Eu nasci no interior. Depois a Elza conseguiu me achar. Não é? Saí lá do interior do estado do Rio. Quando eu cheguei, ela disse assim, chegou a minha salvação. Mas aí, o meu pai chamava o nome, tinha uma vaca chamada Queimada. Eram nomes assim, né? E quando chamava Queimada, o bezerro ficava louco. Queria sair daquela prisão. Essa comparação que o profeta faz. Uma outra vaca chamava-se Vidraça. Tem nomes esquisitos, mas tinha uma outra vaca que tinha um nome muito esquisito, que pode ofender. A outra vaca chamava-se Pastora. Olha, eu não esqueci. Olha, me perdoe, mas era o nome da vaca. Minha gente, você pode imaginar, porque também no interior o seu estilo de vida é esse, em fazenda mesmo, não tinha nada, só tinha aquele estilo de vida. E a minha vida era pegar passarinho, e prender os pássaros, prender pássaros, gostava de canário. E quando um passarinho saía da gaiola, ele saía, pousava, por acaso soltava. Ele saía, pousava num galho de uma árvore e ele ficava parado ali, quase que dizendo, eu não acredito que estou solto. E esse é um problema nosso sobre a liberdade que Deus nos deu através de Jesus. Muitos não acreditam que estão livres, que foram libertos, que foram liberados, que foram soltos.
não é? E muitos querem pagar pela sua soltura. Mas Deus faz tudo de graça, minha gente. A Bíblia diz que nós não vamos usar da liberdade que Deus nos deu para viver uma vida promíscua, não é? Porque aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele não é que ele é perfeito, mas ele respeita muito Deus, ele não se mete em falcatruas, ele não se mete em coisas que vão sujar a sua reputação, o seu nome, a sua família. Ele não se mete, não é? De regra geral. Eu sei que isso não é uma coisa fechada, que ninguém é perfeito, você pode cometer o seu problema, mas a verdade é esta. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E como é gostoso a liberdade. Então, a reação de quem é liberto, a reação de quem perdoa, a reação de quem é perdoado. Infelizmente, uma grande maioria não entende ou não entendeu, não vivencia esta liberdade que o Evangelho nos traz. Quantas pessoas são, como é que eu diria, são aprisionadas, são escravas de uma religião. Por isso nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando a Jesus Cristo. Não importa se você tem Jesus no coração, isso que é importante. Se você recebeu no seu coração, como a Bíblia pede que você o recebe, aquele que recebeu a Jesus, não é? Recebe a salvação. Então não se trata da liberdade para uma vida desagradável a Deus. Mas para muitos cristãos se tornou um peso devido a uma crença errada. Eu louvo a Deus porque eu sei que esta igreja, seu pastor, prega dentro da palavra de Deus. Ele não joga sobre você um fardo que Deus não quer que você carregue. Não é? E eu louvo a Deus por isso. Mas eu demorei a entender isso. Mas que você é obrigado, aquele radicalismo, aquele negócio. Quando eu me converti, eu sempre gostei de jogar bola, não fui aproveitado. Sempre gostei de jogar bola, mas eu fui para uma denominação que tinha policiais, entre aspas, que ficavam vigiando meu se eu ia para o campo jogar bola, garoto. Eu gostava de jogar bola. Meu pai também não queria que eu jogasse bola, achava que quem jogasse bola era malandro. Naquele tempo, era malandrão, então eu não podia jogar bola. Depois as pessoas ficavam vigiando, que coisa horrível, eu queria liberdade, jogar bola. Até hoje eu gosto de jogar bola, só que hoje eu jogo com a cabeça. Quer dizer, eu não entro em campo, porque se eu entrar eu posso ter um infarto, e posso ter um problema sério. Olha, então para muitos é isso aí, é uma coisa pesada. Crer corretamente é muito importante, minha gente. Crer corretamente. Eu creio que você está numa igreja que prega a palavra de Deus. Não joga sobre você um fardo. Uma igreja que faz uma obra fantástica, faz uma obra social, se preocupa. Um pastor que ama e tem a sua esposa que manda... Oh, desculpa, que... Olha, uma pessoa perdoada é uma pessoa livre, uma pessoa que galgou as asas da liberdade, uma pessoa perdoada. Eu pretendo falar mais do perdão no contexto humano, no contexto de ser humano para ser humano. Porque a gente vivencia isso. A gente vivencia isso cada dia. A melhor forma de fazer, porque se nós somos aprisionados, somos acusados, porque o que o inimigo faz, o que o diabo faz, é acusar você.
A Bíblia diz que a missão do inimigo é acusar você diante de Deus e acusar Deus para você. Isso desde do Jardim do Éden, que o diabo, de uma maneira inteligente, ele começa a deturpar a palavra de Deus. Então, a melhor maneira de você responder sobre a sua vida espiritual, que é tão importante isto, mesmo porque a Bíblia diz, se não perdoar os seus ofensores, tão pouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso são ensinamentos básicos. Você não julgar e você perdoar. E nós vamos saber como responder aos inimigos de nossas almas. Nós precisamos saber responder. E a melhor forma de fazer isso, de você fazer isso, é você dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode aplaudir esse Deus? Eu posso. A melhor forma de você fazer isso. Glória a Deus. Vou ensinar a minha igreja a bater palma. Que coisa boa, né? Você ter essa base bíblica, não na sua mente, que a sua mente às vezes te acusa. A Bíblia diz que o coração é corrupto, mas é muito corrupto. Então você não tem que ouvir nem o seu autoanálise, auto-julgamento, auto-leitura. Você tem que saber o que Deus pensa de você. E ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Não é? E você dizer isso, não esqueça isso não. Esqueça a mensagem do bispo, mas não esqueça de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece? É o nosso Senhor Jesus. Então, você não tem que dizer, não, eu acho, eu sou assim, eu sou assim. Não. Liberdade em dois aspectos. No aspecto das suas emoções saudáveis. Nossas emoções saudáveis. Liberdade. Não se sentir magoado ou magoada por alguma coisa. Emoções livres. Estamos falando de liberdade, do que o perdão pode fazer na sua vida. A gente sabe de casos, como eu, por exemplo, eu ouvi, o irmão chegou para o sepultamento do seu outro irmão. Ele chegou, mas ele não se falava, nunca se falavam. Tiveram um problema sério, irmãos. Chegou, olhou, viu aquele irmão frio lá. Ele diz, viveu a nossa vida sem nos perdoar. E agora é tarde. Então, é tempo de você fazer uma autoanálise e ver, porque às vezes o tempo passa e acaba. Você perde a oportunidade de perdoar alguém que precisa de perdoar. Você perguntaria, bispo, você tem algum problema nessa área? Tenho. Eu sou bispo, mas eu tenho um desejo muito grande de perdoar. Perdoar não, de receber perdão. Porque o fato de não receber um perdão real, verdadeiro, me aprisiona, me deixa aprisionado. Enquanto não chegar a dizer, olha, me perdoe, eu não fui inteligente, eu não fui isso, não fui aquilo. E eu disse, olha, estou livre. Aí você se sente totalmente livre. E quando... Porque quem sabe sobre esse assunto é quem passa por isso. É por isso que eu não calço o sapato de vocês, não sei por onde vocês andam, não sei com quem vocês se relacionam, não sei quais os problemas que você tem. Mas ser humano é um problema. Mas certamente alguém aqui nessa noite precisava ouvir o que eu estou dizendo. Certamente, tenho certeza disso. Você precisa tomar uma decisão. Não é? Às vezes a gente faz uma análise
das acusações que os políticos fazem na televisão, um contra o outro, não é? As acusações e tal, e falam, mas eu acho que dentro da política há uma certa liberdade, que quando eu encontro, meu querido amigo, tá, como vai? No ano seguinte, na eleição seguinte, já fazem parte do mesmo partido, ótimo, se perdoaram, mas resolve o problema, né? Isso existe muito no meio político. Mas, quando você se sente perdoada ou perdoado, você tem liberdade para louvar a Deus. Para louvar a Deus totalmente livre, levantar as mãos, glorificar a Deus, bater meia hora de palmas, ótimo. Entende? Louvar a Deus de modo bem liberal, bem espontâneo. Chorar, sorrir, gritar, pular, bem como eu gostaria de pular, gosta a gente aqui, mas nem eu, infelizmente, também, o seu pastor não pulou. Todo mundo pulou aqui, dançou, e eu tive vontade. Você também não pulou, não, né? Olha, dois exemplos bíblicos importantíssimos sobre perdão, que precisa estar relacionado ao que Deus faz com a gente. Uma parábola, e é uma parábola de Jesus, que fala dessa parábola tão importante, tão especial, do filho pródigo. O que é que a palavra diz? O que é que Jesus falou? Então, tem principalmente uma colocação ou duas que são importantíssimas. A Bíblia diz que o pai, certamente, você faz projeta uma visão, que a Bíblia diz, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Vinha ele ainda longe. Também há algo que, às vezes, Deus está olhando para alguém que está ouvindo a palavra dele, mas ainda está longe. Vinha ele ainda longe, mas o pai já estava avistando. Ele veio chegando. Eu posso imaginar a emoção do pai. Literalmente falando, a emoção de um pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E correndo, o abraçou e beijou. Aí veio aquela festa que você conhece. O outro exemplo é o exemplo de Esaú e Jacó, que também dois irmãos. Brigaram, sumiram, separaram, traição e tal. Muitos anos fora, depois Jacó volta para a terra do seu irmão. E Jacó estava num temor tão grande do irmão matá-lo, que ele começou a enviar presentes. Você lê a Bíblia, né? Enviou bois, enviou mais isto, tome lá presente, para acalmar o espírito do irmão, né? Dá presente. Portanto, se você quiser acalmar o bispo, dê presente. Mas aí, até que chegaram, mandou a família na frente, depois chegou Jacó. E veio Esaú. A Bíblia diz que eles se abraçaram e se beijaram. Que coisa linda. Então não foi presente, não foi nada. Foi o abraço e o beijo de irmãos. Mas isso se chama reino de Deus, minha gente. Isso não se chama reino do mundo. Isso não se chama sociedade brasileira. E nem americana, e não... nem de onde quer que seja, africana, mas é reino de Deus. E é isso que nós fazemos aqui. Não estamos pregando religião, estamos pregando Deus dentro de você. Ele não habita em obras feitas por mãos humanas, mas aqui, isso aqui é uma casa, né? Uma casa, essa casa de Deus. Então, esse abraço, esse beijo entre os irmãos foi algo fantástico. Mas, olha, deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa importante. Perdão não significa esquecimento. Ele perdoou, mas não esqueceu. E nem esquece.
Ninguém perde a memória. Não se esquece um ato cometido contra você. Você não perde a memória. Ninguém esquece esse ato que recebe um ato injusto. E do ponto de vista bíblico, guarde isso aí. Isso é legal. Tá bom? Do ponto de vista bíblico, perdão significa, é comparado a novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Foi o que aconteceu no encontro de Jesus com o tal de Nicodemos, que estava com vergonha, era importante, e ele escolheu a noite para falar com Jesus, e foi lá encontrar com Jesus. Jesus disse, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entender esse assunto de reino de Deus. Mas pode um homem voltar ao ventre da mãe? Nicodemos, estou falando com você. Se eu falo de coisas naturais, você não entende. Se eu falar das espirituais, aí que você vai ficar doido. Mas significa novo nascimento. E é por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Como acontece isso? Eu não sei. Se você me perguntar como acontece, eu não sei. O que eu sei é que Deus entra, muda a sua mente, transforma, e você passa a ser totalmente diferente. Diferente do que você é. Diferente do que você era. Isso é o que aconteceu. Então, Jesus explicou isso a Nicodemos. E ouça o que eu vou dizer. E o Espírito Santo procura nos ensinar, ou nos fazer acreditar como é o reino de Deus na vida de um ser humano. Ele procura nos fazer entender. Às vezes somos cabeça dura e não entendemos. Mas que o Espírito Santo em nós procura nos fazer entender isso, principalmente ao falar sobre essa atitude de perdoar, de praticar a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos crer o que diz a palavra. E o que diz a palavra, bispo? A palavra diz o seguinte em Isaías 43. Dos seus pecados não mais lembrarei. Eu não tenho essa capacidade de não lembrar. Lembro. Eu lembro as ingratidões. Não que eu fiz, mas que recebi. Lembro dessas coisas. Mas eu tive um sepultamento, me perdoe se eu vou usar mais uma ilustração. Tive um sepultamento de um amigo meu, lá da igreja. Fiz questão de ir lá fazer o sepultamento dele, lá no Caju. Aí, chegando lá, encontro um rapaz, alto, forte, terno, gravata. E eu reconheci. Esse rapaz era da minha igreja. Aí, agora, ele é um pastor. Aí, eu lembro de um ato, que a gente não esquece. Eu lembro de uma atitude. Eu espero que o que eu vou dizer aqui não escandalize você. A Igreja de Bom Sucesso, ela tem uma galeria e ela tem uma escada que desce para o santuário, para a parte de baixo. E esse rapaz, ele tirava as ofertas. Diferente daqui, como agora também é diferente lá. Usava-se uma sacola. Ele tirava as ofertas da galeria. E, ao descer pela escada, havia um espaço meio neutro. E ali ele aproveitava e metia a mão na sacola. Metia a mão na sacola e tirava o dinheiro. Tinha problema. E esse rapaz, aí eu soube, alguém veio me dizer, eu chamei. Falei, olha, você não pode mais fazer isso. Chamei o sogro dele, que ia falecer, chamei a família, principalmente a pessoa responsável, disse a razão porque eu estava tirando ele daquela função. E ele foi embora, desapareceu. Agora eu soube que ele era um pastor. E eu encontrei com ele no cemitério. E cemitério é um lugar de se enterrar, tudo que pode, não é?
E ele chegou, me abraçou e disse: bispo, me perdoe. Me perdoe por aquela atitude que eu tive de fazer aquela bobagem. Eu disse: rapaz, esqueceu, eu não esqueci, mas perdoar eu já perdoei há muito tempo. Porque ele não foi o único e não será, nem o primeiro, nem o último. Sempre o diabo tenta entrar no coração de alguém, porque na igreja entra dinheiro, tem dinheiro. Uma igreja tem menos, outra tem muitos. E eu disse, e realmente não está no coração, porque você não, no coração do crente não tem mais lembrança. Ou melhor, pode ter lembrança, mas não tem mais ódio, não tem mais rancor, porque o Espírito de Deus entrou e purificou você. Quem acredita, diga aleluia. A nova criatura não esquece, mas ela não tem mais esses problemas. Você permitiu que houvesse um novo nascimento na sua vida. É isso que aconteceu. Você não sabia, fique sabendo, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Mas, bispo, deixa o mais. Deus já perdoou você. Mas perdoou qual pecado? O pecado que você cometeu no passado, o pecado que você está cometendo no presente e o pecado que você vai cometer. Porque quando você tiver 80 anos, você vai ter problemas. Você vai ter problema. Então, Deus, ele fez, na cruz, ele fez uma obra plena, uma obra completa. E você não vai usar isso, volto a repetir, para viver uma vida relaxada. Você aprendeu a amar aquele que te amou primeiro. E você aprendeu a amar esse Deus tão maravilhoso. Toda pessoa perdoada goza de um íntimo relacionamento com Deus. Uma profunda comunhão. No sentido vertical, um dia você foi perdoado, quer dizer, você foi aproximado do Senhor. Um dia a bênção de Deus chegou à sua vida. Quantas pessoas dizem, realmente chegou, bispo? Realmente a bênção de Deus. E, por favor, não sintetize isso apenas na ordem, no contexto material. Você tem que ser feliz, alegre, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Deus quer o seu melhor para você. E é incoerente, paradoxal, uma pessoa que serve a Deus não viver uma vida abundante. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Amém, minha gente? Coisa boa, em todos os sentidos. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele fez algo. Estou terminando, tá bom? Diga, graças a Deus. Pois é. Perdão não se exige, minha gente. Perdão é de graça. Pela graça é que Deus nos perdoa. Nós não merecemos. Você não merece. Eu não mereço. Mas Deus quis. Deus quis me perdoar. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois, e isto não vem de vós. É de quem? É dom de Deus. E se não fosse dom de Deus, nós estaríamos perdidos. Tinha que ser de Deus. Deus é amor. Ele nos ama. Ele nos compreende. Ele quer o melhor para nós. Ter desejo de perdoar. Coisa boa essa. Ter desejo de perdoar alguém. Brigou, discutiu. Mas Deus fez nascer de você um desejo de perdoar. Eu oro para que você tenha, se é o seu caso, um desejo de perdoar. Porque Deus está na sua vida. Perdão na família, minha gente. Família. Como é que vai a família? Bem, obrigado? Sei lá. Agora eu volto para a família. Família. Marido e mulher, pai e filho. Essa é uma área profundamente importante para a prática do perdão. E não se pode admitir uma família íntegra sem a prática do perdão. Tem que haver prática do perdão no meio da família. Mas antes de família, tem você. Você já se perdoou? Talvez você use a seguinte frase, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Problema seu.
eu não me perdoo. Eu tenho algo pessoal. Tem algo que sempre passa na minha mente. Eu tenho 3 filhos, homens, verdadeiro. Meu pai. Mas o filho do meio é sempre o filho do meio, né? Tem 2 pastores, o mais novo e o mais velho são pastores. E o do meio, ele se enveredou pela área de informática, muito bem sucedido. Tem uma loja no Dantal, lá no Rio de Janeiro, na Barra. E esse pequenininho, Marcelinho, ele estudava, e eu esqueci dele na escola. Eu tinha que sair do trabalho e ir lá pegar o Marcelo, que saía às 4, 5 horas. Saía às 5 horas. Aquele garotinho, eu lembro como se fosse hoje. E eu esqueci, tinha passado 1h30. Eu lembrei, ela ligou para mim, pegou o Marcelo. Lá foi eu correndo, e eu vi aquele garotinho segurando na grade do portão, chorando, dizendo, cadê meu pai? Meu pai. A professora está do lado dele. Ele chorando, até que ele me viu. E aquela cena ficou no meu coração. Mas eu quero agradecer a Deus, porque um dia eu conheci um Deus que nunca esqueceu de mim. Um Deus que não se esquece de você. A mãe, como diz a Bíblia, a mãe pode esquecer o filho recém-nascido, mas Deus não se esquece de nós. Vale a pena guardar isso? Que Deus não se esquece de você? Que bom ter conhecido esse Deus. E quando falamos de família perdoada, também falamos de outra família tão importante quanto a família sua, que é essa família aqui. O perdão na igreja. Mas tem problema na igreja? Tem. É possível que numa igreja, eu espero que não nesta, é possível que na igreja existem membros da igreja que não se falam. Verdade isso? Não se falam. Crentes que não se falam. Que tipo de crente é esse? Passa e não se cumprimentam. Não tem alegria estar juntos. Então, uma igreja sadia, uma igreja que se perdoa, uma igreja que cumpre a palavra de Deus. Se alguém te ferir, não é? Uma face, vire a outra, ande a 2ª milha, vá a ele, diga, eu pequei contra você, me perdoe. Porque a igreja não pode haver isso, porque aí se torna um campo diabólico, uma igreja de fofoca, de disse-me-disse. Isso não pode existir nunca numa igreja, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Coisa boa isso, esse Espírito maravilhoso. Olha, para você perdoar, você precisa amar. Amar. E amor, você precisa ler lá, mais uma vez, 1 Coríntios 13, que fala sobre esse amor. Ágape. Não há porquê, termino, não há porquê carregar um fardo, um peso tão grande. Você pode gritar, eu sou livre. Você pode dizer, eu sou livre. Deus me libertou. Ele soltou. Eu não estou mais preso em nada. Você agora vive na base da graça de Deus. E tem que ser graça, porque a lei, os 10 mandamentos, você nunca cumpre. Não adianta. Porque se você erra nenhum, você é responsável por todos os outros. Então, você não pode viver na base dos 10 mandamentos, porque se você quer viver na base dos 10 mandamentos, viva e vai ser julgado por eles, como diz a palavra. Mas você não vive mais debaixo da lei de Deus. A lei foi dada a Moisés, mas Jesus veio para dar novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Que coisa boa ouvir isso de Jesus. E para terminar, se alguém perguntar a você, qual foi a mensagem que o bispo de Juscelino pregou lá
lá em Tatuapé. Você poderá responder da seguinte forma: foi a mensagem mais básica, mais importante que eu precisava ouvir, pois me faz recordar que, apesar de mim, eu sou perdoado por Deus. Apesar de nós temos o perdão de Deus. É assim que o seu bispo crê. Passo para vocês aquilo que eu acredito. Se alguém interpreta ao contrário, não posso fazer nada, mas eu creio na liberdade que Cristo veio nos trazer. Amém, minha gente? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pastor Sebastião falou que hoje é o dia do seu milagre, ou a noite do seu milagre. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Não sei se o pastor Sebastião tem algo a realizar além disso, mas eu quero fazer uma oração por você. E você poderia dizer qual é o principal milagre que eu preciso. Não quero que você enumere muitos, mas pelo menos um. Aquilo que é mais importante para você. É um milagre. Eu sei que a salvação é o principal milagre. Mas quem sabe você precisa de coragem para perdoar. Quem sabe você precisa voltar a aprender o idioma, o linguajar do perdão. Quem sabe você precisa repetir mais vezes isto. Quem sabe você precisa fazer uma autoanálise, parar e pensar, porque daqui a pouco passa tudo. A vida passa. E se você não perdoou, se você deixou de amar, se você acha que se tornou muito importante para perdoar alguém, acha que você é maior do que alguém, não. No reino de Deus não existe isso. Maior entre vós seja aquele que vos sirva, é o que diz. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Primeiramente eu te agradeço, Deus, porque é gostoso pregar a tua palavra. E pregar não aquilo que você não vivencia, mas aquilo que é importante você prestar atenção. Importante você guardar. Importante tomar uma decisão. Decisão é essa palavra que o Evangelho usa. Tome hoje uma decisão. Tome hoje uma decisão. A partir de hoje eu faço isso. A partir de hoje eu me aproximo de Deus. A partir de hoje eu vou crer que eu vou me aproximar mais e mais de Deus. Tome uma decisão. Receba o seu milagre. Ou então o seu milagre é um filho, é a esposa, é o marido, a vida financeira. O seu milagre você precisa estar relacionado a uma causa judicial. Deus tem feito milagres nessa igreja. Deus se agrada dessa igreja, porque essa igreja é a igreja que pratica a palavra que diz: estive preso e foste ver-me. Estava nu e me vestiste. Estava com fome e me deste de comer. Essa é uma igreja que pratica isto. Essa é uma igreja que se preocupa com aqueles que mais precisam. Uma igreja que crê que se a sociedade, se o governo não pode fazer, Deus pode. Deus pode. Então, meu Deus, eu oro por esses queridos amigos e amigas. Te agradeço por todos os que ouvem a tua palavra e crer nessa palavra. Que deixa ela penetrar no coração. Deixa ela encharcar o coração de alegria, de contentamento, de paz e certeza do amor de Deus por nós. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por essas pessoas que ouviram a tua palavra e que nesse momento estão recebendo algo de ti. Porque, Senhor, creio que tu podes, como sempre fizestes, tu podes usar o homem para abençoar o homem. Tu pode abençoar a gente
nos usar como tu sempre usastes. Quantas pessoas foram abençoadas, quantas pessoas são abençoadas. Peço a tua graça, a força sobre o casal Sebastião e Cristiane. Peço que eles tenham alegria, Senhor, ao meio às lutas que enfrentam, aos desafios que se apresentam. Que eles tenham sabedoria, que eles tenham capacidade, todas as virtudes necessárias para solucionar os problemas que precisam ser solucionados. Supra necessidades financeiras, que haja abundância de finanças também, para que esta igreja possa cumprir fielmente a missão que tu, ó Deus, colocastes para esta igreja realizar. Quanto a mim, Senhor, eu te agradeço pelo esse privilégio de poder me abrir, de falar daquilo que eu procuro viver, com dificuldade, é verdade, com falhas, é verdade, mas contando com a tua graça, com o teu amor e com o teu perdão. Amém. Deus abençoe, minha gente.